A audiência pública conjunta sobre os legislativos municipal e estadual tratou sobre o cadastro biométrico em Fortaleza. Câmara presta homenagem ao Dia do Advogado e aos 86 anos da OAB Ceará. Polícia abriu 40 inquéritos por fraude no seguro DPVAT este ano no estado. Ministério Público requisita instauração de inquérito para investigar discriminação contra criança com deficiência. Saiba sobre a previdência complementar da OAB-Prev e a nossa agenda com os concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil. A partir de agora, você vai ficar por dentro de tudo que é destaque no judiciário brasileiro no programa Mundo Jurídico. Uma sessão solene foi realizada no dia 13 de agosto no plenário Fausto Arruda da Câmara Municipal de Fortaleza em comemoração ao Dia do Advogado e aos 86 anos da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará. A solenidade foi proposta pelo vereador Plácido Filho do PSDB através do requerimento número 09/2019, aprovado por unanimidade pelo plenário. O plenário Fausto Arruda ficou lotado. Foi preciso abrir a galeria para acomodar os convidados. No último domingo, 11 de agosto, foi celebrado o Dia do Advogado, profissional que cumpre um importante papel social, que historicamente alicerça o fortalecimento da cidadania e que atua como um canal de defesa dos direitos dos cidadãos. A solenidade teve como propositor o vereador e também advogado Plácido Filho do PSDB. A OAB ela tem assim um trabalho muito importante. São 86 anos de muita luta, de muita conquista, e ela tem demonstrado a OAB que ela tem uma preocupação muito grande na defesa dos direitos do cidadão. Ser advogado é isso, lutar pelo direito das pessoas, principalmente aquelas mais humildes, que muitas vezes são condenadas injustamente. E o advogado bom, o advogado talentoso, que ama o direito, que estuda, que conhece, vai a fundo na causa e consegue libertar aquela pessoa que por acaso foi condenada injustamente. Esse é o papel do advogado. Ao todo, 20 advogados foram homenageados. A sessão solene também marcou os 86 anos de criação da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Ceará, entidade que tem 29 mil profissionais inscritos na ativa. É uma homenagem, acima de tudo, não apenas à Ordem, mas à advocacia cearense. O advogado, na minha opinião, ele tem a melhor das profissões, porque a gente leva justiça ao nosso constituinte, a gente garante que ele tenha cidadania, garante que ele tenha, acima de tudo, dignidade. E no momento em que a gente vive um momento de tantas tensões na sociedade, é importante aí a advogada, o advogado, para a gente garantir acima de tudo que a gente consiga avançar ainda enquanto sociedade. E agora a gente faz um alerta. Cerca de 42% da população de Fortaleza pode ter o título de eleitor cancelado pelo TRE para a próxima eleição. O alto índice de pessoas que ainda não realizaram um cadastramento biométrico aqui na capital pode acarretar em uma série de empecilhos na vida do cidadão, como votar, inscrever-se ou receber o Bolsa Família, emitir passaporte, realizar matrícula em instituições públicas de ensino, contrair empréstimos em bancos oficiais, tomar posse em cargo público, receber salário, se for servidor público, e até mesmo a perda do cadastro da pessoa física, que é o CPF. E pensando nisso, a Câmara Municipal de Fortaleza, em parceria com a Assembleia Legislativa, realizou uma audiência pública para tratar sobre o cadastramento biométrico para 2020. O evento aconteceu no Complexo de Comissões Técnicas Permanentes e teve como requerente o deputado estadual José Sarto. A audiência reuniu vereadores, deputados e integrantes do Tribunal Regional Eleitoral. O TRE apresentou um balanço sobre a biometria em Fortaleza. 58,2% dos eleitores já fizeram o cadastro biométrico. Nós estamos com a capacidade de atendimento diária de mais de 4 mil eleitores e, no entanto, somente 1.600 a 1.700 pessoas estão sendo atendidas diariamente. O que vai ser feito, ser pensado para tentar chamar esse eleitor? A gente está fazendo campanhas na imprensa, recentemente contratamos impulsionamento no Facebook para ver se a gente consegue atingir o maior número de pessoas, mas é importante que a população compareça nos postos de atendimento. No pleito do próximo ano, quem vota na capital só poderá fazer isso se tiver registrado a biometria. Quem ficar de fora está sujeito a sanções. Ao contrário do que muitos pensam, que apenas não pode votar, consequentemente, não poderá operar em banco público, não poderá estudar em escola pública, não poderá receber o dinheiro de programas sociais tipo Bolsa Família, né? Não poderá tirar passaporte,
não é? E puderam até ter o seu CPF cancelado. O prazo para a biometria se encerra no dia 29 de novembro. Além da sede do TRE, na Praia de Iracema, o Tribunal Regional Eleitoral descentralizou o atendimento. Hoje, o cadastro é feito em 15 postos espalhados pela cidade. Shoppings, unidades do VaptVupt, Fórum Clóvis Bevilacqua, Parque das Crianças, Universidade Estadual do Ceará e Assembleia Legislativa. Eu creio que a punição mais definitiva mesmo, mais contundente é com relação à democracia, porque se os cadastros eleitorais forem cancelados, certamente um número muito menor de eleitores, independentemente de qual matiz ideológico, vai participar do pleito. E hoje é importante, não só importante, eu acho que é imperativo que na democracia que vivemos nós tenhamos a maior participação possível. Em novembro será instalado um grande posto de atendimento no centro de eventos. O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Antônio Henrique, do PDT, disponibilizou todos os veículos de comunicação da casa para divulgar a biometria. O parlamentar também sugeriu que o procedimento seja feito integrado ao Câmara Móvel. Que a gente possa levar um carro, um micro-ônibus, um serviço que possa percorrer os bairros da cidade para ajudar, apesar de que já existe esse serviço sendo oferecido em vários pontos aqui da nossa cidade. Mas talvez a gente levar um serviço móvel para as comunidades, a gente possa alcançar o maior número possível de eleitor e que eles possam fazer os seus cadastros. Cadastrar a biometria é simples e rápido. Basta apresentar um documento com foto, comprovante de residência, tirar uma foto e coletar a impressão digital. A escalada da crise institucional gerada pelos embates no Supremo Tribunal Federal toma contornos dramáticos no Brasil. E para falar sobre esta crise na mais alta corte do país, nós conversamos agora com o advogado especialista em Direito Processual Civil, Dr. Eric Saboia. Dr. Eric, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Bom dia, Everton. Parabéns também pela excelência do programa. Obrigado. Inicialmente, eu gostaria que o senhor fizesse uma leitura, fizesse uma análise dessa crise, ora instaurada na mais alta corte brasileira. É verdade. A gente tem uma composição atual que não condiz com os anseios da sociedade de hoje em dia, né? E aí não vai nenhuma avaliação acadêmica, intelectual ou de funcionamento, né? Mas realmente de compromissos, de ligações, né? De envergadura moral dos ministros, né? E da maneira como tal, eles estão prejudicando o funcionamento da corte, né? Está comprometendo deveras, né? Não é o caso assim simplesmente de procurar solucionar. Acho que a habilitação para o exercício da função é que está em questão, né? Então, assim, por todas as posturas já evidenciadas, por tudo que já passamos, né? Para bem da solução da crise era eles largarem as togas. Você defende então que os ministros entreguem as togas? Entreguem as togas, né? Não todas ao mesmo tempo, mas haja um cronograma, né? Isso sim emprestaria estabilidade ao cenário. Uma renovação dos quadros do Supremo. Uma renovação, tá entendendo? Porque aquela coisa, a formação mesmo desses juristas não condiz com o momento atual. Nós tivemos uma evolução da sociedade muito rápida, de mentalidade, de forma de se relacionar, da estrutura do tecido social, né? Você vê que muito discurso, a maior parte do discurso dos debates políticos não condizem mais com a nossa realidade sequer, né? Parece que são fantasmas da década de 60. A formação, então, está ultrapassada. Está totalmente. E daí vem esse mau comportamento deles. Comportamento histérico, né? Há muito barulho por pouca coisa, né? Resultado, eles são contraproducentes, na verdade, né? Porque não é só o entendimento que causa espécie, não é só os entendimentos que são rasos, ao meu ver. É o entendimento totalmente incoerente, inconsistente. É um entendimento que depende do dia e da parte que está envolvida. Isso se chama arbitrariedade. Em sua composição, o Supremo Tribunal Federal conta com 11 ministros. A forma de escolha desses ministros, você acha que isso
seria uma barreira, seria um problema? Ou realmente a forma de escolha não interessa, e sim a habilitação, a formação? Com certeza. Eu tenho que respeitar, porque existe muito esse enfoque, né? O enfoque porque o método de escolha, ele tem a relevância, né? Então, assim, simplesmente dizer para mim que isso não funciona, eu seria desrespeitoso com muitos pensadores. Claro. Mas Aristóteles, ele dizia que a democracia, ela funciona, a eleição, a eletividade para os cargos por sorteio, porque os cidadãos que estão capacitados para aquilo, eles são já bastante, o bastante, né? Não é para imprimir uma pessoalidade ali. Eu acho que você imprime uma pessoalidade na sua vida privada. Verdade. No exercício do cargo público, você vai ser um servidor. Né? E para isso nós temos as regras, para isso nós temos a Constituição, temos nossas instituições. Né? O Brasil é um país riquíssimo, porque ele é o único país que aguenta tanto tempo um Supremo a desserviço, né, da sociedade. Né? Acho que qualquer outro país já teria tomado uma atitude bem mais concreta. Doutor Eric, diante dessa grande crise, essa crise sem precedentes, quem é o grande derrotado? É o Estado Democrático de Direito? Com certeza, com certeza. E olha que nós, assim, temos uma pauta riquíssima de grandes assuntos. O próprio Poder Judiciário podia contribuir, né, para o Estado Democrático de Direito, para o avanço da melhoria das nossas condições de vida, né, com outro tipo de pauta, com outro tipo de postura, tá entendendo? E enquanto isso nós estamos aqui discutindo realmente questões paroquiais, de interesses mesquinhos, de pessoas que ficam devendo favores. Acho que eu devo favor como pessoa, sabe, Everton? Você pode contar comigo como pessoa para muitas coisas, mas se eu tivesse um cargo público, eu como um cargo público não lhe deveria nada. Verdade. Tá entendendo? Doutor Eric, algumas decisões dos ministros têm chamado a atenção. Mormente aquelas relacionadas ao artigo 5º da nossa Carta Magna, que trata dos direitos e garantias fundamentais. Recentemente, né, o Supremo decidiu que a sentença provisória, poderia ocorrer a execução provisória da pena, bastando uma condenação em 2º grau. Mas não existe uma estabilidade no que diz respeito a essas decisões. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise desta polêmica, mas logo após um breve intervalo. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. A Prefeitura trabalha para uma vida com mais saúde em Fortaleza. Inaugurou a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica, implantou os monitores dos postos de saúde, fortalece o programa Cresça com seu Filho e o Centro Dia da Pessoa Idosa da Prefeitura. Atendimento e mais prevenção é saúde. Criou os núcleos de desenvolvimento infantil e inaugurou o Centro Materno Infantil do Conjunto Ceará. Prefeitura e você, uma saúde melhor é a gente que faz. Nós voltamos a entrevistar o advogado especialista em Direito Processual Civil, Dr. Eric Saboia, que está fazendo uma análise sobre a crise institucional do Supremo Tribunal Federal. Dr. Eric, no bloco anterior, a pergunta que ficou no ar foi sobre decisões do Supremo antagônicas. Não existe um padrão de decisão e decisões recentes relacionadas a direitos e garantias fundamentais, como a execução provisória da pena, outrora decide de uma forma e outrora de outra. Eu queria que o senhor fizesse uma análise desse tipo de decisão. Isso é muito grave, né? Porque se você pegar... Só lhe cortando, me parece que são 2 pesos e 2 medidas. Sempre 2 pesos e 2 medidas. O ex-ministro César Peluso uma vez disse que cada ministro do Supremo é uma ilha, mas que as ilhas em conjunto formam um arquipélago, né? E eu diria que
É uma comparação bastante triste, né? Muito infeliz, porque nós estamos falando de geografia e não de uma transcendência do pensamento, que é o que deveria ser um ministro, né? Então, daí você vê a dificuldade de se trabalhar. Mas se você pegar o artigo 5º, como você estava falando, né? Fala de direito adquirido. Não tem uma obra que consiga nos chegar a uma conclusão de qual é o ponto de vista do Supremo sobre direito adquirido. E os doutrinadores, felizmente, têm a posição deles, existe um consenso, né, na academia do que seja direito adquirido, mas há um outro consenso, é de que o Supremo não tem consenso nenhum. Tá entendendo? Então era para ser um agente de estabilização, né? E, na verdade, ele é um fomentador da desarmonia, que não tem nada mais prejudicial ao crescimento, ao desenvolvimento, do que a desarmonia. Claro. Né? Não é para a gente poder crescer, temos que ter paz, né? Precisamos crescer em cima de bases sólidas. Né? Qual é o incentivo que tem uma pessoa de investir num país com um Supremo tão instável assim? Diante de uma insegurança jurídica imensa. O comércio não funciona sem crédito. Você precisa, moeda básica, moeda é crédito. E eu preciso ter certeza de que eu vou receber. Né? Eu não tenho essa certeza. Então, acho que um dos maiores inimigos hoje em dia da sociedade brasileira é esse comportamento do judiciário. O senhor tocou numa questão importante no primeiro bloco. O senhor falou que o Supremo fica discutindo pautas com pouca importância. Ou seja, uma verdade queda de braço entre grupos por interesses mesquinhos. Quais pautas o senhor defenderia que fossem realmente discutidas no âmbito do Supremo? O senhor acredita que a ecologia seria uma grande pauta? Completamente. Né? As grandes academias científicas hoje em dia, elas têm a consciência de que o salto da nossa condição de Homo sapiens para um próximo estágio da evolução depende do nosso aprofundamento, do nosso desenvolvimento da consciência ecológica. Né? Então, assim, o Supremo, ele é levado a ele essa pauta, e essa pauta é negligenciada, né? Quando deveria ser ela é muito castigada, tá entendendo? Na verdade, esse é um ponto, né? Nosso sistema educacional é outro, tá entendendo? Porque como é que você tem um sistema de ensino que é tão maltratado a olhos vistos, né? E você não tem uma única palavra dirigida, né, a essa questão. Nós temos o Supremo, são os nossos anciões, Everton. Concorda comigo? Concordo. Né? Nós precisamos dos nossos ancestrais. Eu tenho que ter um ponto de retorno, um ponto de referência. Eu estou sem, eu estou órfão. Verdade. Eu gostaria agora de uma análise do senhor acerca de um aspecto pontual. Recentemente, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, determinou a abertura de um inquérito para apurar ataques ao Supremo Tribunal Federal. Inquérito esse que foi conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes e onde culminou aí, para alguns, né, da área jurídica, alguns operadores, como uma verdadeira censura aos veículos de comunicação, o Antagonista e Cruzoé. Qual a análise que o senhor faz deste episódio? É a confissão de impotência, né? É a confissão de derrota total, né? Porque não ter nem sequer força para responder a isso de uma maneira inteligente, usando-se da truculência, do arbítrio, né? Da falta de diálogo, porque não tem, né? Eu acho que não é nem uma falta de capacidade de poder desempenhar esse papel, não. É porque não tem mesmo o que fazer, né? Estão esquecendo que, na verdade, né, o cargo não é deles, sabe? E que o dono do cargo está fazendo reclamações, eles estão respondendo, tá entendendo? Então, assim, essa visão de autoridade que não é servidora, essa não tem mais acolhimento na sociedade, né? Eu não quero um ministro autoridade, eu quero um ministro servidor, contribuidor, cooperador para o desenvolvimento. E que é difícil ele entrar com essa visão, que está ali para servir, que ele é um servidor. Não. Né? Ele chega lá e é o dono do poder. Uma outra análise que eu gostaria do senhor
inclusive despertou a atenção de todo o Brasil, não só dos veículos de comunicação, mas da sociedade como um todo. Foi a decisão do presidente Dias Toffoli de liberar o ex-presidente Lula preso para dar uma entrevista. Qual a análise que o senhor faz dessa decisão? Eu acho que se for para fazer isso para todos, que sejam, né? Tá entendendo? Eu acho que nós não estamos falando também de um preso comum. É verdade. Né? O preso tem direito à visita, não tem? E querendo ou não, nós temos que ter muito respeito, sabe, Everton? Eu sou muito assim, que o princípio básico do direito é o respeito. Verdade. Né? E assim, esse homem foi presidente, um presidente muito querido, tem muita gente que gosta dele. E eu acho que é de uma grandeza enorme esse sentimento. Né? Sobretudo, cometeu erro, paga. Mas nenhuma, como no Mercador de Veneza, nenhuma gota de sangue além da sua dívida. E quando ele fala numa entrevista, ele fala para uma boa parte da população que o ama. É verdade. Tá entendendo? Esse amor não dá direito a mais nada que senão amar e ser amado também. É essa lucidez, Everton, que nós estamos perdendo com esse Supremo. A questão são os parâmetros adotados. Por que um pode e o outro não pode? Mas, aí só vai ser, você, como eu disse, aí só vai tirando. Verdade. Né? Porque é deles. Eles já são nomeados com partidarismo. Tá entendendo? Então eu não posso esperar que ele vá ser imparcial na atitude dele. Tá entendendo? Então, E quer queira ou não, ele sempre vai ter uma espécie de gratidão a quem o indicou. Tenha. Vá visitar na cadeia. Quando estiver doente, vá visitar no hospital. Acolha o filho dele um dia, uma tarde, para ensinar o que você aprendeu da vida. Isso é gratidão. Verdade. Eu acho que o resto você está prejudicando a esse e ao outro. É uma questão de degradação moral. Com certeza. Como é que o senhor avalia aquele episódio do vazamento dos áudios da Lava Jato, envolvendo o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o procurador da República, o Dallagnol? Eu acho que a população tem que fazer uma reflexão muito grande do que é que ela acha, né? O que é que ela quer. Porque o que eu ouvi ali foi um juiz comprometido com o seu trabalho, um procurador dedicado, os dois tendo uma conversa transparente, totalmente desejada, né? O contrário seria um juiz que trabalha numa linha, um procurador que trabalha numa completamente estranha a dele. Eu não sei como é que se espera, como é que a população quer que saia algum resultado de um juiz trabalhando de uma forma e o procurador de outra, um advogado de outra. Existe um grande doutrinador processualista italiano chamado Calamandré, existia, né? E ele dizia que ele era advogado numa pequena comarca da Itália. Então, assim, praticamente o número de advogados e de juízes era muito resoluto. Então, era tudo uma equipe e funcionava perfeitamente. Essa mentalidade das partes e o juiz serem adversários é para quem não tem compromisso nenhum com a justiça. Estamos todos ali cooperando para a justiça. Não estou defendendo o interesse de ninguém, não. Existem direitos. Já pensou se fosse lícito a todo mundo cuidar do que é seu e brigar entre si? Verdade. Isso não é sociedade, é uma horda. É a barbárie. E hoje a nova ordem jurídica, ela estimula a cooperação entre as partes. A mediação. A mediação, a arbitragem, né? Agora, posso falar do STJ um pouco? Com certeza. Ontem, né? Porque ontem, eu abro a página todo dia, tenho que me atualizar, certo. O STJ no site dele dizendo assim, a mediação e a arbitragem impedem a população de ter acesso ao judiciário. Eu diria que a mediação e a arbitragem facilita o seu acesso à justiça. Porque a justiça é muito maior do que o judiciário. Verdade. Tanto é que a Constituição não fala que o advogado ele é essencial à administração do Poder Judiciário, da justiça. A justiça. São funções essenciais da justiça. Exato. Então, a mediação e a arbitragem é uma coisa que a população tem à disposição há décadas, na verdade. Não é uma novidade. São métodos alternativos de solução de conflitos e que funcionam com a maior velocidade do que a prestação do que o próprio judiciário. Com certeza. Esse é o caminho. Com certeza. Doutor Eric, o nosso tempo realmente voou, a entrevista está excelente. A gente deixa aqui o convite para que o senhor retorne outras vezes para falarmos de temas tão palpitantes como este
E o programa abre agora espaço para suas considerações finais. Apesar de tudo o que nós estivemos abordando, né, crise é sinal de crescimento. Né? Só tem uma coisa que não está em crise, é morto. Né? A crise é aquela parcela que está resistente à evolução. Só isso. Então nós temos que mantermos, né, como nação, como povo, conscientes de uma coisa. Nós temos uma obrigação de evoluir. Nós temos a obrigação de sermos melhores do que nós fomos ontem. Está entendendo? Se eu tivesse uma composição de judiciário hoje que me fosse promissora, eu iria lá reformar. O que eu tenho hoje em dia, o meu compromisso para ser melhor do que ontem é afastando essas pessoas. Existem muitos nomes de bons brasileiros que poderiam contribuir bem melhor. Né? E é isso. Obrigado. Ivelise Maia. Fraudes, problemas no trânsito, falta de fiscalização e um grande número de imprudentes, principalmente entre os motociclistas, fazem do Ceará um dos campeões do Nordeste em número de pedido de seguro DPVAT, concedido a vítimas de acidente de trânsito. Lamentável, não é verdade? Em 2017, a Delegacia Especializada abriu 40 inquéritos para investigar suspeitos de fraudes. Pessoas que estimulam acidentados a alegarem quedas de motocicleta para ter acesso ao seguro. O Ceará lidera um ranking de indenizações por invalidez permanente no Nordeste, com 34.524. O número é quase o dobro de Pernambuco, o segundo colocado, que registrou 17.780 indenizações por invalidez pagas no período. O estado aparece em segundo lugar no número de indenizações por morte e reembolso de despesas médicas e hospitalares. De acordo com a seguradora Líder, a queda na quantidade de indenizações está ligada ao combate a fraudes e ações de prevenção de acidentes no trânsito, como a lei seca, os radares, o uso do cinto de segurança e a elevação do valor das multas. Devido aos menores pagamentos, o DPVAT ficou mais barato em 2017. O valor de indenizações não mudou em relação a 2016. Ela é de R$ 13.500 por morte e de até R$ 13.500 por invalidez permanente e de até R$ 2.700 para despesas médicas. Vítimas e seus herdeiros, no caso de morte, têm um prazo de 3 anos após o acidente para dar entrada no seguro. Informações de como receber o DPVAT podem ser obtidas no telefone 0800 022 1204. Em maio deste ano foi aprovado um projeto de resolução de autoria do vereador e presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Antônio Henrique, do PDT, que criou o selo Amigo da Criança e do Adolescente, uma parceria do parlamento com outras entidades. Muitas adesões já foram firmadas para essa iniciativa da Câmara, que já conta com parceria de diversas entidades. Após 90 dias de criação do selo, vamos saber o que foi feito até agora. A iniciativa da Câmara Municipal de Fortaleza tenta reduzir os altos números de violência e exploração sexual de crianças e adolescentes. Em 2018, o Disque 100 recebeu 76.216 denúncias envolvendo esse público-alvo, sendo 17.093 dos registros referentes à violência sexual. A empresa ou entidade que quiser aderir ao selo Amigo da Criança e do Adolescente precisa inicialmente se cadastrar, preenchendo o formulário. As informações serão avaliadas por uma comissão designada pela Câmara Municipal de Fortaleza. Para ter acesso ao selo, a empresa deve cumprir alguns requisitos. Elas poderão fazer uso da marca em suas peças publicitárias. Além disso, é disponibilizada uma lista em seu site e em portais parceiros, como o nome das empresas e entidades que aderirem ao selo, certificando-as como empresas amigas das crianças e dos adolescentes. Nos últimos 90 dias, diversas adesões já foram feitas, todos juntos no enfrentamento à violência. A gente passou mais de 67 adesões, né? Sendo que eu sempre destaco que a gente tem nessas adesões grandes empresas, né, empresas de grande impacto, como é o Sindiônibus, né? Então, a adesão de determinadas empresas, na verdade, a gente tem chamado de alguns setores mais estratégicos para essa pauta, alcança, tem uma repercussão social bastante grande. Então, a gente já fechou com CDL, FEComércio, Sindiônibus, como eu falei, Associação de Bares e Restaurantes, de hotéis. Então, para além do número em si, são setores fundamentais
tanto da repercussão social como da causa específica, como é o caso de bares, restaurantes, hotéis. A gente espera, após o recesso agora, retomar com muita força a divulgação do selo. Já fizemos a entrega no Sindipostos também, uma entrega bem interessante lá. E a gente conclama a sociedade, empresas, né, qualquer pessoa, qualquer grupo, qualquer pessoa jurídica, né? O principal canal é o site da Câmara de Fortaleza, www.cmfor.ce.gov.br. E para denunciar qualquer tipo de violação dos direitos das crianças e adolescentes, é só ligar para o número 100, que funciona 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. As ligações podem ser feitas de todo o Brasil por meio de descagem gratuita de telefone fixo e também de celular. A Previdência Complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. Nós, brasileiros, entendemos que é preciso pensar no futuro, poupar hoje para ter qualidade de vida amanhã. Os planos de previdência complementar funcionam como uma poupança. É um investimento de longo prazo em que você pode acompanhar, através dos seus extratos, a rentabilidade de seus investimentos. Os benefícios são muitos. Entre eles, formar uma reserva financeira para realizar um sonho e planejar uma aposentadoria segura a longo prazo, além de uma renda para o caso de invalidez e uma pensão paga aos seus beneficiários caso ocorra alguma fatalidade. Esses são os principais objetivos de quem já aderiu ao plano de benefícios previdenciários do advogado OAB-Prev Ceará. O Lions Clube Internacional é uma organização internacional de clubes de serviço cujo objetivo é promover o entendimento entre as pessoas em uma escala internacional, atender a causas humanitárias e promover trabalhos voltados a comunidades locais. E para falar sobre a importância da organização, nós recebemos agora em nosso estúdio o governador do Lions do estado do Ceará, Geraldo Dantas, e o assessor de Relações Públicas e Informações sobre o Lions, Jardson Cruz. Doutor Geraldo, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Muito obrigado, Everton, por nos fazer presente e divulgar o nosso trabalho junto à sociedade. Inicialmente, eu gostaria que o senhor falasse um pouco aqui para os nossos telespectadores sobre o papel do Lions Clubes aqui no Ceará. O Lions Clube no Ceará tem um papel fundamental, pois nos fazemos presente em 37 municípios, temos 56 clubes e 1.609 associados. Esta quantidade de associados trabalha em prol dos menos favorecidos, levando para eles o conforto de minimizar seu sofrimento. Doutor Jardson, o senhor poderia ressaltar um pouco a importância do clube para o Estado? Como o governador falou, o nosso propósito maior é o de servir a comunidade, principalmente a comunidade mais carente. E vale salientar, Velde, que nós não temos nenhum recurso financeiro público. O Lions Internacional é mantido com a contribuição dos nossos associados. Por isso a importância de se levar a todo o estado do Ceará o papel do Lions, o que faz o Lions de importante. E o governador vai falar muito bem das campanhas que nós temos envolvendo toda a comunidade. O senhor poderia, governador, destacar aqui os principais trabalhos desenvolvidos pelo Lions? Vitor, nós trabalhamos muito o alívio à fome, através de cestas básicas, de sopões. Nós trabalhamos também o combate à cegueira evitável, encaminhando muitas pessoas para fazer os exames de vista. Nós trabalhamos também no meio ambiente, incentivando o plantio de árvores, a coleta de lixo em praias e em mananciais. Nós trabalhamos também com o câncer pediátrico, uma causa que está aumentando muito no mundo, e nós, através de parceria com as casas de acolhimento de crianças, nós estamos lá levando alimento e conforto para as crianças. E também nós temos o combate à diabetes. Inclusive, agora, no dia 9 de novembro, nós faremos a caminhada pela vida, que era justamente para esclarecer sobre o diabetes e nós vencermos essa doença. Doutor Jardson, essas campanhas sobre as quais o governador se referiu, elas são de abrangência não só na capital, mas também no interior do estado, é isso? Isso, são metas internacionais, né? São projetos internacionais. Agora, obviamente, cada distrito adequa à sua comunidade, né? A sua situação real. O governador Geraldo Dantas está dando uma ênfase muito grande ao alívio à fome,
onde nosso estado, que é um estado pobre, tem esses problemas mais aflitantes, né? E o governador tem procurado desenvolver esse trabalho com maior ênfase, não obstante, não deixando os demais temas de lado. Ele procura envolver todos os associados do Laios, inclusive ampliando o trabalho através da criação de novos clubes, que isso é uma meta importante também, para envolvermos mais a sociedade nesse trabalho tão importante que o Laios desenvolve. Doutor Geraldo, o doutor Jadson ressaltou que a organização ela não recebe recursos do governo. Ela atua apenas com recursos próprios, é isso? Isso. Laios Internacional atua só com recursos próprios através das mensalidades dos seus associados, que é para manter o site, que existe a nível mundial, em 40 idiomas. Mas nós temos a fundação, que há 52 anos foi efetivada, que é ela que nos dá os recursos necessários para as grandes campanhas. Quando há uma catástrofe, Laios Internacional, através da fundação, se faz presente. Recentemente, inclusive, nós tivemos as enchentes na cidade do Crato, e através de um projeto para a fundação, eles nos caminharam $10 mil, que foram para adquirir cestas básicas para aquela população que tinha perdido casa e tudo devido às enchentes, agora recentemente no mês de maio, na cidade de Crato. Doutor Jadson, qual a sua percepção sobre o trabalho da fundação e a importância desta fundação mantida pelo Lions Club? Essa fundação é de suma importância e nós podemos traduzir isso em serviços mesmo práticos. Há algum tempo foi doado ao GEON, que é um grupo de estudo de oncologia, ali que fica no Rodolfo Teófilo, um tomógrafo para servir aquela comunidade local, uma comunidade carente. Então esse é o trabalho belíssimo que o Laios faz. Ele faz um trabalho que muitas vezes o poder público não chega a fazer. Então, e são trabalhos de voluntários, que é mais importante frisar. É um trabalho do voluntariado, ou seja, nós somos voluntários, não recebemos absolutamente nada a não ser o prazer de servir. Então, esse é o nosso papel, é o servir a comunidade. E o Laios já está há 65 anos aqui no estado do Ceará, fazendo um trabalho realmente impactante perante a sociedade. E ele precisa ser reconhecido. Por isso nós buscamos levar à comunidade o que é o trabalho do Laios, que muitas vezes algumas pessoas não sabem ainda o que o Laios faz e o que representa o Laios para a melhoria de vida das pessoas. Governador, quais são os projetos para ampliar a atuação do Lions na busca aí por novos associados e também novos clubes? Eu gostaria que o senhor falasse logo após um breve intervalo. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. A Prefeitura celebra um resultado histórico no direito à casa própria aos mais carentes de Fortaleza. Mais de 25 mil famílias beneficiadas com o papel da casa. E moradias novinhas em apenas 6 anos. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, segundo a Prefeitura, por ter realizado o sonho da minha casa própria. Parceria da Prefeitura com o Governo do Estado. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. A Prefeitura trabalha para uma vida com mais saúde em Fortaleza. Inaugurou a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica, implantou os monitores dos postos de saúde, fortalece o programa Cresça com o Seu Filho e o Centro Dia da Pessoa Idosa da Prefeitura. Atendimento e mais prevenção é saúde. Criou os núcleos de desenvolvimento infantil e inaugurou o Centro Materno Infantil do Conjunto Ceará. Prefeitura e você, uma saúde melhor é a gente que faz. Nós voltamos a entrevistar o governador do Lions Clubes do Ceará, Dr. Geraldo Dantas, e o assessor de Relações Públicas da organização, Jadson Cruz. Dr. Geraldo, a pergunta que ficou no bloco anterior foi sobre os próximos passos da organização para ampliar a sua atuação. Herbert, há uma pesquisa que cada associado
serve a 70 pessoas carentes. É nosso projeto criarmos mais 4 clubes no estado do Ceará, cada clube com 25 associados, aumentando em mais 100 associados fundadores de clube. Em quais municípios? Nós pretendemos Ipu, Ipueiras, Ipaporanga e Farias Brito. São os clubes prioritários. Isso é a meta mínima, porque nós podemos fundar mais ainda. E associados novos, nós pretendemos ter mais 200 associados novos. Quando eu digo novos, é porque já entram em clubes que existem. Claro. Né? Então, no nosso total, na nossa governadoria, no nosso ano leonístico, nós pretendemos ter 300 novos associados em Lions Clubes. Estamos trabalhando muito junto aos clubes para fidelizarmos os associados que hoje têm. Isso é importante, você fidelizar o que tem, porque entrar novos associados, mas os que estão já saírem, não é proveitoso para a organização. Então, a fidelização também é muito importante. O senhor disse que hoje são 250, não? Associados hoje? Associados, nós temos 1.609 associados no estado do Ceará. No estado do Ceará. 1.609 associados em 56 clubes. Então, o Ceará é um distrito único, né? Que você me falava que para se tornar distrito é necessário, no mínimo... 1.250 associados e 36 clubes. Então, nós temos a felicidade hoje, porque o nosso país são 28 governadores. E o LA, que existe LA, LB, LC e LD, o LA, que é o nosso, é LA1, LA2, LA3, LA4, LA5 e LA6. Hoje, o LA4 é o campeão em número de associados. Inclusive, na reunião do Conselho de Governador que houve em maio, o nosso distrito que levou diversas taças de mérito, porque foi o que levou mais número de associados e o que apresentou mais número de serviços no leonismo do estado, no norte e nordeste do país. Então, já você poderia destacar um pouco a importância de ampliar essa base de associados? É muito importante, porque são os braços que vão ser ao longo desse percurso, né? Ampliando para todas as comunidades. Nós temos comunidades carentes, lá no interiorzinho lá do estado do Ceará, onde muitas vezes o serviço público não chega. E o Lions poderá chegar em servir essa comunidade. E isso passa muito também, essa ampliação, pelo dinamismo das nossas lideranças. Quer liderança presidente de clubes, presidente das comunidades. Então, é importante a liderança. E o governador Geraldo Dantas tem demonstrado essa liderança. Então, essa capacidade de aglutinar em torno de um projeto maior, que é o de servir, todas as lideranças do Lions. Isso é um papel importantíssimo. Então, essa ampliação é importante para servir mais pessoas, mais comunidades. E o mandato de governador é de apenas um ano, não é isso? É apenas um ano. O mandato do governador inicia no dia 1º de julho de um ano e termina no dia 30 de junho do ano seguinte. O que nós chamamos de ano leonístico, no nosso caso seria ano leonístico 2019-2020. Doutor Geraldo, os telespectadores que estejam, por acaso, acompanhando o programa e tenham interesse em conhecer um pouco mais sobre a organização e, caso queiram até se associar, como devem proceder e quais são os requisitos? Todo cidadão de bem que tenha como complemento de vida ou prazer de servir, que quiserem doar um pouco do seu tempo ao servir as causas humanitárias, poderão nos procurar na nossa sede, na rua João Cordeiro, 2181. Estamos lá onde funciona o nosso gabinete e a assessoria, à disposição de toda pessoa que tenha o interesse em entrar no Lions. Também eles podem procurar diretamente os Lions Clubes, que têm seus presidentes e são autônomos. Eles conversam com o presidente ou comigo lá na governadoria e após nós conversarmos, ele poderá ingressar no movimento para acrescer esse batalhão de voluntários de boa vontade. Doutor Jazz, como o doutor Geraldo bem falou, que o Lions está dividido no país todo através de distritos, como é que se dá a relação com os outros Lions Club? Existe uma troca de cultura, uma troca de informação e também como é que o Lions tem se relacionado com a academia? Pronto. Importantíssima essa sua pergunta. Nós fizemos agora, recentemente, o CD, né, que é um encontro de dirigentes de todos os presidentes de clubes. E são nesses momentos onde há um entrosamento maior. Nós temos presidentes também de divisão que ele consegue aglutinar 4 clubes, coordena 4 clubes, então há essa junção, essa intermediação dessas lideranças junto à governadoria.
E esse encontro do CD é importante, como nós tivemos agora, porque cada clube vai manifestar o seu trabalho, o seu projeto, e englobando todo aquele projeto como um só. Isso é que é importante. Também de troca de informações. De cultura. E nós temos o site também, né, governador? Temos o site também. Que é importante citar, que acho que é o www, governador, .lions, acho que é .org.br. Então, Geraldo, o tempo realmente voou, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e todas as informações aqui prestadas e abre agora espaço para as suas considerações finais. Nós agradecemos mais uma vez de estar aqui e nós dizemos para todos que o Lions é fundamental para a comunidade carente de todo o município, de todos os estados. Concitamos a todas as pessoas de bem que tenham vontade de servir, que ingressem nesse batalhão de voluntários para minimizar ainda mais o sofrimento dos carentes. Muito obrigado. Doutor Jato, suas considerações finais. Apenas, Velch, agradecer aqui o prestígio do seu programa, agradecer a nossa participação e dizer que realmente o Lions está de portas abertas. E o mandato é de 1 ano porque procura-se sempre renovar as lideranças, dando oportunidade para outros também terem os seus programas e seus projetos. Nós não temos esse poder, essa força, não temos essa questão de querer o poder pelo poder. O nosso propósito maior é o servir. Por isso que o mandato é de 1 ano. É 1 ano para que você possa dar oportunidade a outros e cada qual também, junto com seus companheiros e companheiras, fazer um bom trabalho. E nós queremos isso, é que a comunidade venha até o Lions para que possamos juntos servir em prol dessa sociedade tão carente como é a sociedade do Brasil como um todo. Obrigado. Ivelise Maia. O Ministério Público do Estado do Ceará requisitou a instauração de um inquérito policial por crime de discriminação contra uma pessoa com deficiência, a recém-criada Delegacia do Idoso e da Pessoa com Deficiência. Esse é o primeiro caso de discriminação que será investigado pela Delegacia Especializada. O crime foi noticiado ao Núcleo do Idoso e da Pessoa com Deficiência pela mãe de uma criança com autismo de apenas 5 anos que foi vítima de discriminação no condomínio em que vive no bairro Parque Iracema, aqui em Fortaleza. 2 vizinhos insatisfeitos com o barulho da criança com transtorno do espectro autista ofenderam a vítima. A mãe da criança, indignada com o tratamento dado ao seu filho e com o crime que fora vítima, procurou o Núcleo do Idoso e da Pessoa com Deficiência, que fez a sua oitiva. Em seguida, o secretário executivo do Núcleo, o promotor de justiça Enéas Romero, requisitou a instauração de inquérito policial para que o crime de discriminação seja apurado pela delegacia especializada e o autor do suposto delito possa ser responsabilizado penalmente. O promotor de justiça ressalta a importância da apuração de crimes desta natureza para garantir uma sociedade mais justa e igualitária. O crime de discriminação é previsto pelo artigo 88 da Lei Brasileira de Inclusão. Praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência, pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. E se você quiser denunciar qualquer discriminação ao idoso ou à pessoa com deficiência, é só ir à Delegacia do Idoso e da Pessoa com Deficiência, que fica na rua Professor Guilhom, número 606, no bairro Aeroporto, aqui em Fortaleza. E funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 17 horas. A delegacia foi criada para atender aos crimes especiais previstos no artigo do Estatuto do Idoso e na Lei Brasileira de Inclusão. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, AMC, aplicou nada menos que 3.130 multas por trânsito ilegal sobre ciclofaixas e ciclovias este ano, somente até o final do mês de junho. O número é 4 vezes maior que o registrado no mesmo período de 2018, quando 1.069 multas foram aplicadas. Uma das prioridades da gestão municipal, o ciclista, tem cerca de 261 quilômetros de ciclofaixas e ciclovias para deslocamento seguro na cidade. A expectativa de Acelino Lima, superintendente da AMC, é de redução no número de mortes de ciclistas no final do ano. Para ele, a intenção era a inexistência de multas. Mas para isto, alerta, é necessário o pleno respeito ao espaço reservado aos ciclistas. Apesar das 350 câmeras instaladas, principalmente nas avenidas, os equipamentos não são responsáveis por multar. A aplicação da penalidade é única e exclusivamente feita pelo agente de trânsito.
E uma dica importante para você, advogado. O primeiro Congresso Nacional da Advocacia Tributária da OAB Ceará e da região metropolitana acontece no sábado, dia 31 de agosto, no auditório da sede da seccional. Nomes de grande relevância no mercado do direito tributário vão estar presentes no evento para trazer debates e discussões pertinentes ao tema. O evento é realizado pela Comissão de Direito Tributário da OAB Ceará, que tem o objetivo de discutir os temas relacionados à advocacia tributária, bem como promover estudos que aprofundem a disciplina para aprimorar e ampliar a atuação dos advogados do segmento. E agora chegou a hora de você conferir as dicas dos concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil na nossa agenda. Concurso Prefeitura Birigui, São Paulo, inscrições até 5 de setembro. Câmara Municipal de Fortaleza, inscrições até 30 de agosto. Tribunal de Justiça do Maranhão, inscrições até 28 de agosto. Câmara Municipal de São Roque, São Paulo, inscrições até 12 de setembro. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás, inscrições até 9 de setembro. E o programa de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar as nossas reprises na TV Fortaleza, canal 61.4 digital, às quintas-feiras às 7 da manhã, aos sábados às 13 horas e às terças-feiras às 15 horas. Siga nossas redes sociais no Instagram, Facebook e assista o nosso programa também no canal do YouTube do programa e da Câmara Municipal de Fortaleza. O programa Mundo Jurídico é exibido aos sábados às 10 horas da manhã na TV Economy News Brasil, no sistema RP Brasil de Comunicação. Obrigada pela sua companhia e até a semana que vem. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.